Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre produto escalar, tá? Então, nesse caso, eu quero achar determinar o vetor V paralelo ao vetorzinho U dado, de forma que o produto escalar entre os dois seja menos 42. Só lembrando, produto vetorial, ou produto escalar, aliás, entre dois vetores, eu tenho o quê? U vezes V, né? Ou produto escalar entre os dois, se eu tiver o meu vetor U, o 1, o 2, V1, V2. Então, vai ficar quem? O 1 vezes o 2, mais V1 vezes V2. Esse daqui vai me dar uma constante, que no caso aqui do exercício me deu menos 42, ok? Bom, paralelo. Para eu saber que eles são paralelos, eu preciso ter que o meu V seja igual a alfa, que multiplica U. Então, logo, eu sei o quê? Que o vetor V, ele vai ser igual a alfa, 2 menos 1, 3, tá? Então, ele vai ter que ser, porque aqui é o U, né? Que tem que ser paralelo. Então, eu tenho que vai ficar 2 vezes alfa, menos alfa, 3 vezes alfa. Esse vai ser o meu vetorzinho V, que é paralelo ao vetor U. Agora, falta pensar o quê? Que esse vetor V mais produto escalar com o vetor U vai me dar menos 42. Então, aí eu vou achar o valor de alfa. Então, eu tenho que o U escalar com V, então vai ser igual ao meu vetor U, que é 2 menos 1 e 3, escalar com 2 alfa, menos alfa, 3 alfa, isso daqui vai me dar menos 42. Então, aqui eu vou fazer 2 vezes 2 alfa, 4 alfa, menos 1 vezes alfa, alfa. Aqui eu tenho 3 vezes 3 alfa, 9 alfa. Isso daqui tem que me dar menos 42. Então, aqui eu tenho 4, 5 e 9. Então, aqui eu tenho 14 alfa igual a menos 42. Então, meu alfa vai ser quem? Menos 42 dividido por 14. Então, alfa é igual a menos 3, ok? Então, essa é a constante que multiplica o meu vetorzinho U. Então, o meu vetor V, que ele é alfa vezes U, ele vai ser o quê? Menos 3, que multiplica o vetor U, que é 2, menos 1 e 3. Então, o meu vetor V, ele vai ser quem? Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 3 que multiplica menos 1 dá 3. Menos 3 que multiplica 3, menos 9. Então, aqui está o meu vetorzinho V, paralelo ao vetor U, e que o produto escalar entre os dois seja igual a menos 42, ok? No segundo exemplo, eu quero o ângulo entre o vetor U e o vetor V, ok? Mas para isso, eu preciso lembrar que eu tenho o ângulo é dado pelo cosseno θ, produto escalar do vetor U e V, dividido pela norma do vetor U, vezes a norma do vetor V. Ok? Então, vamos calcular cada um separadamente. Então, eu vou calcular o vetor escalar U e V, vai ser o vetor U, que é 170, vezes o escalar com o vetor V, que é 4, 3 e 0. Então, eu tenho 1 vezes 4, 4, mais 3 vezes 7, 21, mais 0 vezes 0, 0. Então, aqui eu tenho 25, ok? Aí, eu vou calcular a norma do vetor U. A norma do vetor U é o quê? A raiz quadrada dos componentes de U ao quadrado. Então, vai ficar 1 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então, aqui eu tenho 1
aqui eu tenho 49, somando vai me dar raiz de 50. Ok? Se eu fatorar minha raiz de 50 para extrair, eu vou ter o quê? 5 raiz de 2. Tá? Lembrando que se eu fatorar 50, eu vou ter dividir por 2, vai me dar 25. Dividido por 5, eu tenho 5. Dividido por 5, eu tenho 1. Então, aqui eu tenho 5 ao quadrado vezes 2, ok? Aí, eu preciso calcular de V. Então, meu vetor V é 4, 3 e 0. Então, eu tenho 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Aqui vai me dar 16, aqui me dá 9, somando dá 25. Então, eu tenho raiz de 25, que é igual a 5. Então, eu já calculei produto escalar de U e V, norma de U e V. Então, vamos lá. O ângulo vai me ser o cosseno. Aqui, produto escalar deu 25. Aqui eu tenho 5 raiz de 2 vezes 5. 5 vezes 5 aqui vai me dar 25. Com esse, então vai dar 1. Então, eu tenho 1 raiz de 2. Racionalizando, porque é feio raiz no denominador, eu vou ter raiz de 2 dividido por 2. Bom, cosseno teto vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, eu sei que θ vai ser quem? O arco, cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Bom, se a gente olhar lá na trigonometria, a gente vai lembrar que eu tenho 45 graus. Então, o cosseno de 45 dá raiz de 2 sobre 2, ok? Então, aqui eu tenho o ângulo entre os dois, vetor U e V, 45 graus. Vamos para mais um exemplo. Nesse aqui, eu quero o valor de M para que o vetor U e V sejam ortogonais, ok? Para eles serem ortogonais, o meu ângulo entre eles tem que ser de 90 graus. E cosseno de 90 é 0, tá? Então, assim, eu sempre vou usar a formulinha para calcular o ângulo entre dois vetores. Então, aqui eu já sei que eu tenho o ângulo de 90, que é 0. Preciso calcular, então, o produto vetorial entre os dois e a norma de cada um. Então, para eu calcular o vetorial com V, eu vou ter o vetor U, que é M, que eu estou enxergando ele ali em cima, 2 menos 4, escalar com V, que é 2, 1, menos 2M e 3. Bom, então aqui eu vou fazer M vezes 2, 2M. 2 vezes 1 menos 2M, então vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2M, 4M. E menos 4 vezes 3, menos 12. Aqui eu vou ter 2M menos 4M, menos 2M. 2 menos 12, menos 10. Ok? Então, esse aqui é meu produto vetorial. Aí, agora, eu preciso calcular a norma de U. A norma de U é levar as componentes de U ao quadrado. Extrair raiz, então, eu tenho M ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Então, vai ficar quem? A norma de U vai ficar raiz de M ao quadrado. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 16. 16 mais... Aliás, aqui vale 4, 2 ao quadrado. Então, 16 mais 4, 20. Então, eu vou estar somando M ao quadrado mais 20. Aí, eu preciso calcular
a norma de V. A norma de V, eu vou levar cada componente de V ao quadrado. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado mais 1 menos 2m ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, eu tenho 4. 3 ao quadrado, eu tenho 9. Aqui eu preciso fazer o quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai dar menos 4m, mais o quadrado do segundo, 4m ao quadrado. Então, aqui eu tenho 4m ao quadrado, menos 4m. Aqui eu tenho 1 mais 4, 5, mais 9, 14. Então, aqui eu tenho a norma de U e a norma de V. Agora, eu vou simplesmente aplicar na regrinha lá na formulinha do cosseno. Então, aqui eu tenho cosseno de 90 igual produto escalar, que é menos 2m menos 10, a norma de U vezes a norma de V esse daqui eu sei que é zero, tá? Então, eu tenho zero que multiplica isso. Bom, o que eu vou fazer? Como aqui tá no denominador, o denominador ele tá dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar zero vezes esse daqui, vai ficar o numerador. Então, vai sobrar 2m menos 10 igual a zero. Eu vou passar o meu 10 para cá, então vai ficar menos 2m igual a 10. Meu m vai ser o quê? 10 dividido por menos 2, que é menos 5. Então, o m que me satisfaz é igual a menos 5. Ok? Lembrando que o cosseno de 90 é zero, e aqui eu vou multiplicar, porque está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, zero multiplicado por toda essa raiz é zero, ok? Vamos lá, pessoal, mais um exercício. Agora eu quero o valor de K, tá? Cujo ângulo 60 graus entre os vetores A e B, tá? Então, eu preciso achar esse valorzinho de K aqui. Vou usar a mesma formulinha. Então, vai ficar cosseno de θ igual, no caso aqui, A, B, escalar, módulo de A vezes módulo de B, ok? Aí, eu sei o quê? Que eu vou usar cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 é meio. Então, eu já tenho um valor calculado, tá? Cosseno de 60 é meio. Vou calcular agora, preciso calcular as normas e preciso calcular o vetor produto escalar. Então, eu tenho A. O meu A é menos 2, K, K mais 1. Menos 2, aliás, 1, K mais 1. Escalar com o B, que é 1, menos 2 e 1. Então, lá, menos 2 vezes 1, menos 2. 1 que multiplica menos 2, menos 2. K mais 1 que multiplica 1, K mais 1. Então, aqui eu tenho menos 4, com mais 1 dá menos 3. Então, aqui eu tenho quem? K menos 3. Ok? Agora, vamos calcular a norma de A. A norma de A vai ser a raiz dos elementos ao quadrado. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado. Lembrando que o sinal também está ao quadrado. 1 ao quadrado, K mais 1 ao quadrado. Então, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 1, aqui é o quadrado perfeito. Então, vai ficar K ao quadrado, mais 2 vezes K, mais 1. Então, aqui eu tenho K ao quadrado, mais 2K.
Aqui eu tenho 4 mais 1, 5 mais 1, 6. Então, aqui eu tenho a norma de A. Aí, eu vou calcular a norma de B. A norma de B é a raiz dos elementos de B. Então, eu tenho 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 1. 4 mais 1, raiz de 6. Ok? Bom, agora vamos lá. Então, eu tenho que o cosseno vai ser o produto vetorial, produto escalar de A com B, norma de A, vezes norma de B. Então, aqui o cosseno de 60 é meio, tá? Igual. O produto escalar é K menos 3, que nós já chamamos ali em cima. Aí, eu tenho as normas. A norma 1 eu tenho essa raiz toda e a outra eu tenho essa. Então, vai ficar a raiz de 6 que multiplica a raiz de K ao quadrado mais 2K mais 6. Tá? Aqui no caso, eu preciso fazer, eu posso, primeiro, não tem como agora multiplicar por zero, porque eu tenho meio. Ou eu multiplico, levo tudo ao quadrado, ou eu multiplico aqui por primeiro usando potência. Então, se eu entrar na raiz, lembra que a raiz 6 aqui vai estar entrando na raiz uma só, então eu vou estar multiplicando os 3 termos, ok? Então, ficaria quem? K menos 3, que multiplica a raiz de 6K ao quadrado, 6 vezes 2, 12K, e 6 vezes 6 mais 36. Ele tem que multiplicar todos os valores. Bom, aí eu vou levar ao quadrado o primeiro membro e o segundo membro. Porque o que eu faço de um lado da minha igualdade, eu faço do outro. Aqui eu tenho 1/4. Aqui eu vou ter um quadrado perfeito, então vai ficar K ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos 6K, mais 9. O denominador, como tá uma raiz ao quadrado, vai me sobrar só o que tá dentro da raiz. 6K quadrado, mais 12K, mais 36. Agora, o que a gente faz? A gente multiplica em cruz. Esse daqui multiplica aqui, esse multiplica aqui. Porque dividindo passa multiplicando. Então, eu vou ter o quê? 6K quadrado mais 12K mais 36 vezes 1. Vai me resultar em 6K ao quadrado mais 12K mais 36. Igual, agora eu multiplico aqui, ó. K ao quadrado por 4, menos 6K por 4 e 9 por 4. Então, vai ficar igual a 4K ao quadrado menos 24, 6 vezes 4, 24K, e 4 vezes 9, 36. Então, agora a gente vai arrumar aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar tudo isso daqui e vou jogar para cá, sinal contrário. Então, vai ficar 6K ao quadrado mais 12K menos 36. Positivo, que é o igual. Então, vai ficar menos 4K ao quadrado mais 24K menos 36 igual a zero, porque aqui eu tenho uma equação de segundo grau. 6K ao quadrado menos K ao quadrado, 2K ao quadrado. Aqui eu tenho 12K ao quadrado, 12K mais 24K, eu vou ter 36K. Aqui eu tenho 36 menos 36, me dá zero. Então, isso aqui vai ficar igual a zero. Então, aqui, quando que um produto, ele é igual a zero, tá? Quando eu vou colocar o meu K igual em evidência, porque aqui eu posso resolver ele e usar a equação de Bhaskara incompleta. Então, aqui vai me sobrar 2K mais 36. Aqui eu tenho produto. Então, quando que um produto é igual a zero? Quando o primeiro termo for zero,
Então, quando o meu K for zero, quando o segundo termo for zero. Então, 2K mais 36 igual a zero. Então, aqui no caso, eu vou jogar o 36 do outro lado. Com o sinal contrário, vai ficar menos 36. Vou dividir por 2, que está multiplicando. Menos 36 dividido por 2, menos 18. Então, o meu K, ele é 0 ou ele é 18, ok? Então, meu conjunto de solução aqui para K, ele é 0 ou menos 18, ok?